Brincando com a Matemática, por Ledo Vaccaro Machado. Panquecas 2. Em conversa anterior, em vídeo anterior a esse, provamos que, dada uma direção, era possível cortar uma panqueca, um formato genérico, uma figura qualquer, por um corte paralelo à direção dada, de forma a deixar metade da panqueca para um lado, metade da panqueca para o outro, ou seja, dividir a panqueca em duas partes de áreas iguais, apesar de não saber onde esse corte estava. Nossa preocupação agora é, dado um ponto sobre o plano no qual se encontra a panqueca, o plano no qual se encontra uma figura qualquer, é possível traçar uma reta que passe por esse ponto e divida a panqueca em duas partes de áreas iguais? Aqui está nosso ponto. Um ponto qualquer sobre o plano da bancada, o plano no qual encontra essa nossa panqueca de formato irregular. Colocamos o ponto sobre a panqueca, mas poderíamos ter posto esse ponto em qualquer outro lugar. O que desejamos saber agora é se existe um corte, uma linha reta, que passa por esse ponto e que divide a panqueca em duas partes de áreas iguais. Mas para isso, vamos ao lápis e ao papel. Para início de conversa, vamos apresentar um teorema, uma propriedade das funções contínuas, que será usada na demonstração de que esse corte que estamos procurando existe. Consideremos o gráfico de uma função contínua, ou seja, uma função cujo gráfico não apresente buracos nem saltos repentinos. Tomemos dois pontos nesse gráfico. Um de coordenadas x1a e outro de coordenadas x2b. Se essa função é contínua, para qualquer valor que tomemos entre a e b, tem que existir pelo menos um x entre x1 e x2, tal que a função assuma o valor v. Ou seja, tem que existir um vx para o qual o valor da função em vx seja v. Agora, vamos para a demonstração. Consideremos a panqueca como sendo essa figura destacada em amarelo. E escolhemos um ponto no plano. Escolhemos um ponto dentro da figura, dentro da panqueca, mas isso não é necessário. Veremos que o raciocínio que vamos utilizar pode ser usado para qualquer ponto do plano. Agora, tracemos uma reta que passe por esse ponto. Essa reta divide o plano em dois semiplanos. Escolhamos um desses dois semiplanos. Escolhamos o semiplano indicado pelas setas. Se a reta divide a figura, divide a panqueca em duas partes iguais, em duas partes com a mesma área, nosso problema acabou. Conseguimos o corte. Mas vamos considerar que não. Que a reta divide a panqueca em duas partes de áreas distintas. Divide a figura em duas partes de áreas distintas. Nosso y será a área da parte da figura que encontra-se no semiplano que escolhemos. Nosso y, o valor da função no ponto x, será o valor dessa área destacada em cinza. Mas quem será o nosso x? Bem, nós vamos girar essa reta em torno do ponto escolhido. Girar no sentido anti-horário. O nosso x será o ângulo de rotação. Consideremos a área total da figura como A. E consideremos também que o valor da função quando x for igual a zero, quando o ângulo de rotação for de 0 graus, menor que 50% de A. Agora,
vamos começar a girar essa reta em torno do ponto escolhido. Conforme formos virando, o valor da função, o valor de y, vai se alterando, até chegarmos a 180 graus. Quando chegarmos a 180 graus, a área da figura no semiplano escolhido será maior que 50% da área total, será maior que 0,5 A. Haja vista que a parte que agora está em amarelo, que era a parte do valor da função, quando o ângulo era de 0 graus, era menor que 0,5 A. Bem, saímos de y, do valor da função, menor que 0,5 A, e chegamos a um valor da função maior que 0,5 A. Dessa forma, necessariamente, o y em algum momento passou por 0,5 A. Em algum momento, a reta dividiu a figura em duas regiões de áreas iguais. Em algum momento, demos um corte na panqueca que deixava metade da panqueca para um lado e metade da panqueca para o outro. Podemos escolher um ponto qualquer do plano onde encontra essa panqueca e traçar uma reta passando por esse ponto, dividindo a panqueca em duas partes de áreas iguais. Onde o corte deve ser feito é um outro problema, mas sabemos que ele existe. Isso merece mais um pedaço de doce. Muito bom.